Votação única. Projeto de Lei Ordinária número 148 de 2019, que revoga em seu inteiro teor a Lei Municipal número 4040 de 29 de junho de 2017 e da outras providências. Projeto de autoria do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Projeto de Lei Ordinária 148 de 2019. Parecer da Comissão de Justiça e Redação foi pela aprovação. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Atividades Privadas foi pela aprovação. Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor foi pela aprovação. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Peruca. Nobres colegas vereadores, boa noite à comunidade que nos acompanha aqui no plenário Walter Aires, também as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara, das redes sociais, da Rádio Câmara, do YouTube, do Facebook. Eu não poderia deixar de utilizar a palavra nesse dia histórico para mim, para os motoristas, para os usuários de aplicativos, mas principalmente para aqueles que durante quase 2 anos se posicionaram contrário à legislação que foi criada nesta casa há aproximadamente 2 anos, a Lei 4040. Hoje, esta casa dará um grande passo em favor da mobilidade, mas que é apenas o primeiro de muitos que ainda teremos que dar. Infelizmente, há 2 anos, gravei um vídeo sentado nesse plenário porque me senti sozinho nessa discussão, mas hoje eu fico feliz, porque não só a minha fala, como a fala dos motoristas, dos usuários e principalmente da associação que se formou durante esse período, se fez ecoar dentro dessa casa legislativa, e muitas daquelas falas que fizemos há 2 anos se tornaram falas coletivas. E quando falo sobre falas coletivas, quero aqui agradecer aos vereadores, primeiramente, que me acompanharam no voto no ano passado, e também agradecer aos vereadores que esse ano se conectaram a essa luta, que se alinharam a essa luta. Faço menção ao vereador Marcos, que hoje não está nesta casa, e ao vereador Meirinho, que no ano passado votaram contra no 2017, votaram contra essa proposta. E faço menção ao vereador Marcelo, vereador Lucas, ao vereador Bola, ao vereador Eliseu, ao vereador Nilson, a todos os vereadores que se posicionaram na tribuna ou em suas redes sociais favoráveis à revogação da Lei 4040. Muitos daqueles que saem de casa em horários imagináveis e ficam durante 16, 18, 20, 24, 36, 48 horas dentro de um carro, levando facilidade à mobilidade urbana, mas principalmente transportando aqueles que decidem não andar com seus carros, ou pior, que não têm carro para andar e decidem se movimentar de forma mais digna, através dos veículos dos colegas motoristas. Esses colegas são guerreiros que buscam diariamente o seu sustento nos aplicativos, mas que exercem, às vezes, sem saber, um papel importantíssimo dentro da mobilidade urbana. Cada vez, nobres motoristas, que vocês ligam o aplicativo e fazem 20, 30 corridas num dia, vocês estão tirando 20, 30 veículos das ruas. E isso para uma cidade com a magnitude de Balneário Camboriú, que é uma grande cidade, mas que infelizmente não tem um sistema viário condizente com sua grandeza, isso é muito importante. Vocês são os responsáveis, através do trabalho de cada um de vocês, para que as nossas avenidas estejam menos congestionadas. E é por isso que eu dedico uma parte da minha fala aos nobres colegas motoristas, que, sem saber, como já mencionei, fazem um bem enorme para o nosso município e para a nossa região. E quando falo de região, falo que a nossa luta não foi só aqui na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, mas se estendeu às outras câmaras, às outras cidades,
fazendo com que Itajaí colocasse esse tema na pauta, fazendo com que Navegantes colocasse esse tema na pauta, fazendo com que Itapema e que Porto Belo colocassem esse tema na pauta. Se colocaram conforme nós acreditamos serem o correto, isso é uma outra discussão, mas apontaram como a discussão dos transportes por aplicativo como um dos nortes dos seus trabalhos. Faço aqui um registro especial do Felipe, que durante muitas vezes se dedicou, desligou seu aplicativo como muitos outros motoristas e se deslocou para outras cidades, buscando o coletivo, buscando o bem do coletivo. Não só o Felipe, como o outro Felipe, o Panda e todos os membros dessa diretoria. Eles em diversos momentos representaram o anseio de cada um dos senhores motoristas que se fazem presentes aqui e também os anseios daqueles que não se fizeram presentes nessa noite. Às vezes a luta é solitária, às vezes nós gostaríamos que esse plenário estivesse cheio desses mais de 7.000 motoristas da nossa região, conforme informações dos aplicativos dos últimos dias. Mas não está. E nem por isso o trabalho e a grandeza da associação e de cada um dos que está aqui presente é diminuído. Muitas vezes fui voz solitária e convocava motoristas, usuários para estarem aqui e tínhamos muito menos pessoas do que temos hoje. Mas isso não fez com que eu desanimasse. E quando eu falo em desanimar, eu os convoco para não desanimar da luta. Como mencionei no início de minha fala, hoje nós damos dos diversos passos importantes que nós precisamos dar em relação à livre concorrência e ao livre mercado no nosso município. Revogamos uma lei que, ao nosso ponto de vista, era uma lei inconstitucional e que feria o direito de nós motoristas nos mobilizarmos e trabalharmos em prol da mobilidade urbana e em prol da economia da nossa cidade. Mas muitas movimentações fazem com que outras legislações, outras ferramentas legislativas se coloquem no nosso caminho entre o que nós queremos e o que nós precisamos para a cidade. E é por isso que eu digo, nem nosso mandato e nem vocês devem se curvar e se desmobilizar. Parabenizo o prefeito Fabrício por reconhecer que há quase 2 anos nós estávamos certos. Reconhecer os nossos discursos nessa casa, mas reconhecer principalmente a mobilização de cada um dos senhores e das senhoras. Vocês construíram essa vitória aqui hoje. Vocês conquistaram a revogação da 4040. Não fui eu, nem vereador Lucas que propusemos, nem os colegas que hoje irão aprovar isso. Foram vocês. Em cada mobilização, em cada vinda, em cada visita aos gabinetes dos vereadores, da oposição e da situação, vocês conquistaram a revogação da 4040. E é por isso que eu dedico esta fala e esta revogação a cada um dos senhores e das senhoras. Tenho certeza que a luta não irá parar e que esse grupo de pessoas não se desmobilizará. Nós vamos continuar avançando em luta, em busca e no caminho da cidade que queremos. Com isso, declaro aqui meu voto favorável à proposta de revogação da 4040. Declaro aqui o meu respeito eterno a todos os motoristas. Declaro aqui a minha afinidade por cada um dos usuários de Balneário Camboriú e de nossa região, mas também declaro que nós iremos continuar lutando em prol da mobilidade e em prol do direito de cada um dos senhores buscar o dinheiro através do trabalho e de cada um dos usuários de se movimentarem e se deslocarem conforme querem. Boa noite. Com a palavra, vereador Marcelo Achute. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente. Senhor presidente, eu não poderia deixar de me manifestar sobre um assunto que tem sido recorrente aqui nessa casa, sobre a questão dos motoristas de aplicativos. Olha, senhor presidente, vou dizer para Vossa Excelência que propôs o projeto, que naquele momento que Vossa Excelência aprovou o projeto, encaminhou o projeto para essa casa,
Vossa Excelência já tinha preocupação, e quase todos os senhores vereadores, sobre o futuro dos motoristas de aplicativos. Eu acredito que após a legislação acabou acontecendo alguns entraves, e a qual nós tivemos aí a manifestação praticamente, não digo da totalidade, mas quase da totalidade dos motoristas de aplicativo, pedindo a revogação da Lei 4040. Digo para Vossa Excelência que muitas vezes utilizei a tribuna como outros vereadores também utilizaram, pedindo sim que fosse revogada a Lei 4040, mas também que fosse, vereador Peruca, como Vossa Excelência diz, não adianta simplesmente só revogarmos a Lei 4040. Nós temos que sim trazermos para lado da Prefeitura Municipal, para lado da Câmara de Vereadores, os motoristas de aplicativo, que hoje sim, no Balneário Camboriú e a nossa região, não consegue mais viver sem os motoristas. Vou dizer para Vossa Excelência que nós ocupamos, principalmente, eu ocupo bastante, eu brinco com o Peruca, que nunca tive a oportunidade, isso é uma brincadeira nossa, de quando chamado ter ido, eu acho que é meio fake o seu aplicativo. Mas é uma forma carinhosa, Peruca, não é por tom de deboche. Mas digo para os senhores que na noite de hoje, desprendido de vaidades, nós estamos tendo a oportunidade, sim, de votarmos duas legislações. Porque são duas legislações, as duas estão sendo propostas. Digo, Peruca, que quando você entrou uma vez na Rádio Menina, e é difícil eu e Vossa Excelência concordarmos em alguns assuntos. É difícil e é natural. Mas eu me lembro que Vossa Excelência fez um enfrentamento com o Dr. Davi e foi chamado que o pronunciamento de Vossa Excelência era politiqueiro. E agora nós estamos na noite de hoje, Lucas Gotardo, tendo a oportunidade de revogar a Lei 4040 e após a revogação, nós temos que sim começar a fazermos outras discussões. Discussões sim de buscarmos sim em toda a nossa região que de fato não adianta nós simplesmente revogarmos aqui, mas temos que buscar parcerias nos outros municípios vizinhos para que possamos não passar por que passou os motoristas de aplicativos aqui em Balneário Camboriú. Eu digo para os senhores que eu estive no final de semana, tive a semana passada em Brasília, e muitos me perguntavam, Eliseu, sobre a questão de como é que funcionava em Brasília, como é que funcionava em São Paulo, porque eu também peguei um motorista de aplicativo, e dizia que nós estávamos prestes, naquela semana, de votar a revogação, e muitos falavam, não precisa nem revogar, já tem uma lei federal que já dá um amparo. Mas o amparo nós temos que dar na noite de hoje, trazendo sim a discussão daqui para frente. Temos que discutir sim. Temos que discutir o problema que o motorista de aplicativo está tendo quando vai na rodoviária municipal. Nós temos que discutir sim o problema do motorista de aplicativo quando vai buscar um passageiro em determinado local. Nós também temos que discutir quando o trabalhador vai lá descarregar o milho, vereador Eliseu, o milho, ou a água de coco, ou o coco, e é multado pelo vídeo de monitoramento. Excelência sabe o que eu estou dizendo. Nós temos que discutir vários aspectos na cidade. Eu acho que é um avanço, sim. É um avanço. Na noite de hoje, nós discutimos duas legislações, praticamente com o mesmo teor. Quando foi apresentado o projeto pelo vereador Omar, o vereador Peruca votou contra, eu votei favorável, e o vereador Peruca foi vaiado. Vossa Excelência foi vaiado quando votou contra o projeto. E eu fui aplaudido. Estou dando um exemplo. Naquele momento, vereador Peruca, naquele momento, eu acredito que foi o pontapé inicial. E no momento que nós estamos vivendo hoje, não poderíamos ter sangrado tanto. Acho que não devia ter necessidade de sangramento de tanto. Sangramos demais. Sangramos sim. Sangramos e pensamos aqui, entre todos os colegas, de uma forma diferenciada, vereador Lucas. Mas eu acredito que o intuito de cada um de nós que estamos aqui, Bola, é reconhecer que os motoristas de aplicativo prestam serviço à população de Balneário Camboriú. E prestam sim.
Lucas, Vossa Excelência não é um rapaz, um vereador que consome bebida alcoólica, nunca vi, não é de sair, é um rapaz muito centrado. E eu muitas vezes utilizo o motorista de aplicativo para ir sim. Encontrei já esses dias na Shed, sou casado, tamanho da aliança, o vereador solteiro, David da Barrica. Você nem sabe disso, eu estava de motorista de aplicativo. E na volta, vereador Pedro, o motorista de aplicativo disse para mim assim, a hora que eu cheguei em casa: o senhor não é vereador? Sou. Revoga 40-40. Eu voltando, ele disse, revoga 40-40. Porque o intuito de revogar a lei 40-40 é muito mais do que um simples ato. Eles compreendem que tem uma lei federal, mas é o sentimento, sim. É o sentimento. E nós temos que reconhecer. Fazer o reconhecimento. Eu venho aqui publicamente reconhecer a todos os guerreiros. Vocês encheram o plenário várias vezes, encheram o nosso WhatsApp com o intuito, sim, de revogar e de ter o reconhecimento, porque hoje é o reconhecimento, independente do que vai resultar, mas é o reconhecimento, sim, do poder constituído, dando o reconhecimento. Porque para eles é o reconhecimento. A revogação é o reconhecimento da importância que tem. Agora, a luta não para por aí. A luta tem que continuar. Temos que continuar assim. Muita burocracia. Muita burocracia. Não só em Balneário Camboriú, na nossa região. Eu finalizo parabenizando a todos os motoristas de aplicativo, dizendo que o nosso voto é favorável, mas eu espero que a união de vocês continue firme, porque, querendo ou não, é uma classe que tem que ter o reconhecimento. E de mim, e acredito dos vereadores, tem. Parabéns a todos, e quero parabenizar, conheci a associação, já teve associação, teve também nos procurando, há uma forma muito tranquila do diálogo, e é dessa forma que nós conseguimos construir, um pouquinho tarde, mas a vitória tenho certeza que vai ser a noite de hoje. Parabéns a todos. Com a palavra, vereador Lucas Gotardo. Presidente, vereadores, as pessoas que estão nos assistindo, tanto presencialmente quanto virtualmente, uma boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial para nós, aqui para a Câmara de Vereadores, porque finalmente nós temos a oportunidade de revogar a Lei 4040, a lei que engessa o Uber aqui no nosso município. A lei que atrapalha, que cria uma burocracia desnecessária, tanto para aquelas pessoas que querem utilizar um transporte alternativo, tanto para aquelas pessoas que querem procurar um outro tipo de trabalho livre. E hoje eu posso dizer com todo orgulho do mundo que sim, o Uber vai poder continuar funcionando aqui em Balneário Camboriú. Mas essa não é a primeira batalha que a gente vai enfrentar pela frente. Esse é apenas o primeiro muro que a gente tem que derrubar contra a burocracia. A gente tem que lutar contra o decreto da prefeitura, que também engessa, que também atrapalha o Uber aqui, não só o Uber, mas como os outros transportes de aplicativo privado aqui no nosso município. Eu tenho entendimento de que a gente precisa de menos Estado e mais liberdade. E por isso a gente tem que, quanto menos engessar a vida do cidadão, para quem está lá na ponta executando o serviço ou recebendo o serviço, melhor é. A gente está aqui para facilitar a vida das pessoas e não dificultar. E hoje a gente está criando aqui um marco histórico em voltar a uma posição que foi criada anteriormente, que eu também votei favorável na época, por conta de uma outra legislação. Enfim, a história você já conhece muito bem, mas que hoje a gente vai revogar. E digo mais, quando nós protocolamos este projeto aqui, tanto eu quanto o vereador Leonardo Piruca, a prefeitura acabou encaminhando um projeto idêntico para cá. Mas não é o problema. Eu não quero ser o pai da criança, eu não quero ser o autor do projeto. Eu quero simplesmente a gente poder trazer o serviço aqui para Balneário Camboriú de uma forma livre. Porque esse serviço ele vem para contribuir para a mobilidade da nossa cidade.
Ele vem para gerar mais renda, gerar mais emprego, facilitar a vida das pessoas que moram aqui e que também estão visitando a cidade. Como bem falou o vereador Marcelo, quantas vezes a gente não sai de casa hoje com Uber para poder ir beber em algum lugar, deixar o carro em casa, não ocupar a vaga de estacionamento, fica muito mais simples e muito mais fácil. Por isso, senhores vereadores, eu peço o voto favorável à revogação da Lei 4040. A gente precisa se unir para facilitar a vida das pessoas. E a gente tem que aqui defender um Estado com menos burocracia. Eu uso muito de exemplo o que está acontecendo aqui hoje, com todas as outras legislações que a gente cria aqui, porque olha o trabalho que a gente está tendo com essa situação do Uber aqui. Há quanto tempo a gente já não vem discutindo essa revogação? Há mais de anos. E quantas leis não são produzidas aqui que acaba criando o mesmo problema? Muitas vezes a gente tem que refletir das pautas criadas aqui dentro. E às vezes até alguns colegas acabam me chamando, pô, o Lucas é chato, quer revogar tudo, quer isso, quer aquilo, mas é justamente para as pessoas entenderem que depois que é feita uma lei aqui dentro, para a gente revogar ela, reverter a situação, dá um trabalhão danado. E esse é um exemplo claríssimo de algo que a gente acabou criando aqui, né, que acabamos não dialogando e que criou uma situação complicada para todo mundo. Então, senhores, peço voto favorável à revogação da lei e que a gente consiga transformar o nosso ambiente administrativo, político aqui da cidade, menos burocrático e com mais liberdade. E já aproveito, senhor presidente, como tem o primeiro projeto, é o do Poder Executivo, eu, no seguinte, ao próximo, eu retiro o meu para que a gente vote qualquer um dos três, que seja o do Executivo ou o meu. Então, pode falar, Marcelo. Quero parabenizar Vossa Excelência na sua fala e dizer que Vossa Excelência, quando diz dos motoristas de aplicativos, diz com muita propriedade. Muita propriedade, eu acredito que aqui não existe o pai da criança, mas existem pessoas que acabam defendendo determinadas bandeiras. Em relação ao decreto, concordo com você. Acho que é que eu estou muito calmo hoje, né? Deve ter sido isso. Eu acredito que o decreto ele tem que ser revisto em alguns pontos. Tem que ser revisto, sim, porque nós acabamos revogando a lei, mas o decreto acaba inchando e gerando uma burocracia desnecessária. Acho que nós temos que rever. É um novo processo que eu acredito que essa casa possa começar a construir, vereador Lucas, de uma forma tranquila, com a associação junto, com os motoristas de aplicativo, e apresentar aqui à Câmara de Vereadores quais são as propostas, né, vereador Pedro? Quais são as propostas, quais são as dificuldades, para nós também fazermos um enfrentamento, mas um enfrentamento positivo, porque senão não adianta nós revogarmos e continuarmos com o decreto em alguns pontos, injeção dos motoristas. Parabéns pela fala de Vossa Excelência. Tenho certeza que hoje quem está de parabéns não somos nós, mas sim os motoristas de aplicativo, que a luta não acabou ainda. Obrigado, vereador Marcelo. Eu concedo 1 minuto da minha fala para o vereador Peruca, até que eu possa falar um instante. Muito obrigado, vereador Lucas. É muito importante o vereador Marcelo mencionar o decreto 944/2019, que traz, em um dos seus artigos, um problema muito sério, que é a restrição quanto ao cadastramento. A prefeitura, além de existir um cadastramento, ela diz que tem um período só que pode ser feito esse cadastramento. Hoje, eles ficaram tão perdidos nos últimos dias que eles nem tinham percebido que o decreto trazia, eu estou tentando abrir o decreto aqui para dizer exatamente, no seu corpo, que o registro seria no mês de março ao mês de setembro. E daí não sei quem é que teve a brilhante ideia de dizer que era até 20 de setembro. Ou seja, eles se contradisseram até ao seu próprio decreto, que fala de março a setembro. Quando a gente fala de forma abstrata de março a setembro, nós estamos falando do primeiro dia de março até o último dia de setembro. E eu quero dizer, vereador Lucas, nós precisamos continuar na defesa daqueles que hoje não são motoristas, mas que em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, podem ter a infelicidade de ficarem desempregados e se adequarem
o perfil do que o aplicativo exige. Estes, segundo o decreto, não poderão ser motoristas, porque a prefeitura não quer e disse que só pode se transformar motorista pessoas entre março e setembro. Um verdadeiro absurdo. Parabéns por sua fala. Obrigado, vereadores, pela contribuição. Como eu falei na minha fala, essa é a primeira muralha da burocracia que a gente está enfrentando aqui. A segunda vai ser ir contra esse decreto. Eu defendo um Estado com mais liberdade e menos intervenção estatal. É isso que a gente tem que priorizar aqui dentro, em pensar em facilitar a vida do cidadão. Então, contem comigo votando favorável à Lei 4040 e, com certeza, a gente vai lutar para que esse decreto aí não exista mais também. Obrigado, presidente, e obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Bola. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, os motoristas de Uber, eu votei favorável e defendi a aprovação da 4040 em junho, pelo que eu vi ali, em junho de 2017. Um projeto de autoria do senhor presidente, porque eu entendia e entendo que precisa ser regulamentado. Os motoristas de Uber não admitiam isso, hoje admite, porque tem uma lei federal que regulamenta no país e vale para todos os municípios desta nação. Em 96, eu estava em campanha para vereador, eu vou resgatar um pouquinho a história. Eu estava em campanha para vereador em 96 pela primeira vez. E como ontem eu fiz aniversário, 23 de setembro de 96, surgiu o primeiro ponto de mototáxi em Balneário Camboriú. A Vale era a dona, mulher do Genésio, e ela montou um ponto, uma empresa, e ela também fazia aniversário no mesmo dia. Então, eu fui chamado para participar do mototáxi, em plena campanha eleitoral de 96. E eu dizia, gente, não dá para fazer porque não está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Não existe transporte de pessoas remunerada, concessão de serviço para transporte de mototáxi. Mas já existia alguns no Nordeste. E eu comecei a receber fotos e materiais e reportagens do Nordeste sobre que eles conseguiam lá com as pessoas sobre o mototáxi. Ao mesmo tempo que está acontecendo no Brasil agora a reforma da Previdência e a legislação do Uber, a mesma polêmica, semelhante, igual, não tem, existia naquela época. Que em 1997 foi aprovado um complemento, uma lei complementar da Constituição de 88, 9 anos depois, foi aprovado o Código Brasileiro de Trânsito. E foi aprovado a reforma da Previdência. Os dois juntos. Agora está em discussão e votação a reforma da Previdência. Em discussão e votações, a aceitação do Uber e a regulamentação do Uber no país. A mesma necessidade, o mesmo benefício que trazia a mototáxi naquela novidade em 96, 97, a mesma coisa, ou até muito mais importante hoje, traz o Uber. Veio de fora do país para dentro do país, diferente do mototáxi que saiu do Brasil para fora do país. Alguma interferência, presidente? Não. O que eu quero dizer é o seguinte: saiu de Balneário Camboriú a justificativa para aprovar, tornar constitucional no país o mototáxi. Como eu era presidente dos sindicatos bancários, lutava contra a reforma da Previdência Nacional, eu comecei a acompanhar a reforma da Previdência e o Código de Trânsito Brasileiro, que seria o que a gente podia conseguir a liberação do mototáxi. Então eu pedia para deputados e senadores para fazer uma emenda. Fernando Henrique, presidente da República, pegou um ponto e vírgula na Constituição e disse: esse ponto e vírgula pode dar continuidade
e nós podemos fazer a reforma da Previdência, é constitucional, acabou e deu. Não é emenda constitucional, não é causa pétrea, pode mexer na Constituição, mexer na reforma da Previdência. Eu fui no Código de Trânsito Brasileiro, peguei lá, transporte coletivo de passageiros, ponto e vírgula. Tinha todos os transportes coletivos de passageiros que podiam ser no país, mas no final não tinha moto, mas tinha um ponto e vírgula. Quantas pessoas transportam por dia uma moto? É um transporte coletivo que ele faz no pinga-pinga. Então, por isso, em 2017, 20 anos depois, eu vim aqui, votei favorável e defendi a legalização do Uber na cidade. E eu dizia, com essa casa toda lotada e ninguém entendeu, não sei se entenderam até hoje, estão entendendo o que eu estou falando, que precisa sim de uma regulamentação. Eu citei aqui nessa tribuna, acho que foi naquela tribuna de lá, em 2017, que inclusive vocês deveriam lutar pela regulamentação na ANFRE, para que as pessoas não tivessem essa liberdade de vir de onde quer que seja, chega aqui, aluga um carro, vai ali, pega e vai trabalhar. O ano inteirinho, eu vou usar mais um apêndice, senhor presidente. É a mesma coisa que eu tenho falado da Van. A Van tem uma loja na Brasil, vai ter uma loja do lado do shopping, vai ter uma loja na saída para Itajaí, e eu não sei se é verdade, vai ter outra perto do centro de eventos. Quantas pessoas vocês conhecem que vai fechar a papelaria, vai fechar a lojinha, vai fechar isso, fechar aquilo, vai deixar de pagar aluguel de sala comercial, vai deixar de contribuir com imposto na cidade? E quantas pessoas? Então nós temos que conscientizar as pessoas, nós não podemos impedir que a loja venha para cá. Nós temos que conscientizar as pessoas que elas devem sim acreditar no comerciante do bairro, acreditar naquele familiar, naquele parente, naquele amigo que tem alguma coisa na cidade. E assim eu digo para vocês, nós temos que dar condições, sim, a preferência tem que ser dada para a região da ANFRE. Tem o aeroporto aqui internacional, poderia ser abrangido com a região de Blumenau, porque eu tenho certeza que vocês fazem muitas viagens para Florianópolis, muitas viagens para Blumenau, poderia ampliar, mas é preciso regulamentar. O governo federal, o Congresso Nacional regulamentou. Então, tudo o que foi feito não é município de Balneário Camboriú. Paga-se o pato na cidade de Balneário Camboriú, da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Mas são dezenas de câmaras de vereadores desse país que tentaram regulamentar. Tentaram garantir o seu pessoal, tentaram garantir quem está próximo dele, tentaram garantir a atividade. Eu voto favorável, tenho defendido sim a revogação da 4040, porque é regulamentação para todos os lados, decretos que não batem, leis que não batem. Tem muita coisa, porque a lei, ela foi a primeira, ela foi a pioneira. Ela previa alguma coisa e exagerou. Hoje eu tenho convicção que ela exagerou, ela extrapolou os limites do que é aceitável. E o aceitável hoje está na lei federal. Eu acredito que nós temos que aceitar o que está na lei federal e aquela discussão que está na ANFRE, eu defendo. Vocês podem ser contra, os vereadores podem ser contra, o posicionamento pessoal do Bola é favorável. E voto sim na revogação hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bola. Com a palavra, o vereador Nilson Probst. Boa noite, senhores vereadores. Senhora vereadora não está presente. As pessoas presentes nessa noite, as pessoas que nos assistem através da TV Câmara e da Rádio Câmara. Eu quero fazer uma pequena reflexão aos senhores vereadores, que este ano está sendo um ano onde essa casa tem uma participação efetiva em alguns assuntos. Vocês lembram que há poucos, 2, 3 meses, nós havíamos votado uma lei que achávamos importante, que era os projetos das pessoas que vendem seus produtos na praia, do milho, dos churros, enfim. E fomos lá e bancamos e fizemos uma lei. E para evitar que essas pessoas fossem prejudicadas, nós tivemos que voltar atrás, revogar aquela lei que nós achávamos que estava certa,
para benefício de uma parte dessa população que iriam ter aí mais de 100 famílias desempregadas. Porque quando nós aprovamos o projeto que essas famílias tinham intenção. Só que nós, ao mesmo tempo, nós não sabíamos que havia uma ação no Ministério Público que acabaria fazendo com que essas famílias perdessem a possibilidade de continuar na praia. E aí nós, eu entendo de maneira sábia, efetuamos um acordo com o Ministério Público onde voltamos atrás, fizemos uma nova lei, alteramos a lei e essas pessoas poderão trabalhar este ano e no próximo ano ainda, antes da nova licitação. Outra situação, vereador Arlindo, bastante importante, que já está nessa casa, que nós precisamos ter um cuidado especial, é a questão dos taxistas. Também é uma classe que se dedicou muitos anos, trabalhou muito pela nossa cidade e que estão numa situação difícil. Também está o projeto nesta casa que deveremos estar analisando. Também tem a questão dos mototáxi, que também estão numa situação difícil, porque hoje é muito mais fácil você pegar um Uber do que pegar um mototáxi, porque o preço é praticamente o mesmo. Também terá que passar nessa casa e nós teremos que ter um olhar diferenciado e ter um determinado cuidado. E também a questão do Uber. Quando nós votamos o projeto, vereador Achute, nós entendíamos naquele momento que nós estávamos fazendo algo de bom. E verificamos que não era aquilo que os motoristas, os usuários, enfim, queriam, que não era o correto. E por isso foi protocolado o projeto para revogar a 4040. Então, com isso tudo, o que eu quero dizer? Esta casa é muito importante nas decisões e é aqui que se decide a vida de muitas pessoas, através dos projetos de lei, através das leis que são formuladas aqui. E nós temos que ter a sensibilidade de quando votarmos no projeto de lei, sabermos também na necessidade de revogar o projeto. Sabermos que aquilo que nós votamos não era aquilo que a sociedade desejava. Sabermos que aquilo que nós votamos, parecendo que era o certo, não estava certo. E termos a possibilidade, vereador Bola, de reconhecer o erro. E é assim que nós estamos fazendo com a 4040. Eu tenho certeza que nós cometemos um grande erro quando votamos naquele programa, mas nós entendíamos que era o certo. E nós lutamos, as pessoas que utilizam os aplicativos, nós tivemos uma reunião aqui, e eu, vereador Peruca, e não lembro quem mais, 2 ou 3 vereadores estávamos juntos, o próprio secretário reconheceu que estava errado, que a lei era inconstitucional. E aí, de maneira muito inteligente, vereador Peruca, vereador Lucas fizeram o projeto, para revogar, e aí o governo viu que estavam errados, e também protocolaram o projeto, e de maneira muito sábia, para não prejudicar os condutores, o vereador Peruca e o vereador Lucas foram lá e retiraram os projetos, não é que retiraram, deixaram de lado para que pudéssemos aprovar o projeto do governo, para poder resolver de vez por todas essa questão dos motoristas de aplicativos. A gente fala Uber, mas de todos os aplicativos. Então, vocês são os trabalhadores, vocês precisam trabalhar, e o vereador Peruca colocou uma questão muito certa. Hoje muitas pessoas vivem do Uber, mas muitas pessoas também têm como segundo emprego, para completar a renda. Então não é possível que as pessoas, esse projeto, a regulamentação do jeito que estava, trabalhar tinha registro até setembro, a partir de setembro, no verão, não podia fazer o registro. E aquela pessoa que foi dito aqui, que acabou perdendo o emprego, que era uma possibilidade de buscar uma renda, trabalha comigo, o Moacir, ele trabalha comigo, trabalha a semana toda comigo, e nos sábados e nos domingos, ele complementa a renda trabalhando de Uber. É um trabalhador. Não tem preguiça de trabalhar. Ele disse, Nilson, eu preciso trabalhar para completar minha renda, eu preciso me dedicar. E assim são muitas pessoas que fazem. Muitas pessoas que acabam perdendo o emprego, muitas pessoas que precisam ter uma segunda renda, enfim. Então, vocês estão corretos, fizeram um trabalho fantástico, se uniram, buscaram a revogação da lei, trabalharam em conjunto de maneira inteligente, vieram a essa casa reivindicar, trabalharam, requereram,
né, buscaram a participação de cada vereador no intuito de revogar. Vereador Peruca, eu lhe concedo de maneira rápida, e vereador Marcelo também. Eu tenho 2 minutos, vereador. Apenas 30 segundos, um pouco mais, quem sabe, presidente. Vereador Nilson. Eu gostaria de dizer que Vossa Excelência trouxe na sua fala uma realidade que o senhor sabe sem ter a experiência que eu tenho, mas que a minha experiência pode lhe dar base para o que Vossa Excelência falou. Não é novidade que eu fiz 614 corridas, e dessas 614 corridas, quase 400 eu consegui dialogar com o usuário. E quando eu começava o diálogo, eu perguntava, antes de usar o aplicativo, antes da existência do aplicativo, você andava de táxi? Mais de 95% dizia que não andava de táxi. E que andava era de mototáxi. Os verdadeiros prejudicados com o advento do aplicativo foram os mototaxistas, que têm suas tabelas, suas taxas muito próximas aos dos motoristas de aplicativo. Então foram os mototaxistas que perderam. Mas sabe o que fizeram os mototaxistas? Se tornaram motoristas de Uber. Não vieram aqui encher esta casa para brigar contra a evolução. E eu não poderia deixar de também mencionar, vereador, sobre a MP 881, sancionada pelo prefeito, pelo presidente Bolsonaro, que fala da livre iniciativa e que vai atinge contra não só essa lei, mas também o decreto. E essa será a nossa próxima luta. Muito obrigado, presidente. Vereador Schutt, eu tenho 30 segundos, vereador. Provavelmente alguém vai usar a palavra, tá? Então, eu quero parabenizá-los, dizer que esta casa teve a coragem de brigar e estar brigando até que o Executivo encaminhasse a lei para cá, para revogar. Parabéns pela luta, parabéns pela conquista. Estamos juntos. Obrigado. Com a palavra, vereador Juscelino Azari. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que estão aqui no plenário Walter Aires. Felipe, que está aí, e todos que vieram aqui essa noite. E também quem está acompanhando pelas redes sociais, TV Câmara e Rádio Câmara. Primeiro, tenho um entendimento, vereador Marcelo, vereador Nilson, vereador Peruca, me antecederam, vereador Lucas, que o decreto 944 de 2019, ele já está prejudicado com a revogação da Lei 4040. Está muito bem claro, se vocês pegarem o decreto, ele está mencionando o decreto que ele foi baseado em cima da Lei 4040. E uma vez nós revogando essa lei aqui hoje, esse decreto está prejudicado totalmente. No meu entendimento, até o Gelson, que é advogado, pode até dar uma palavra sobre isso. Então, é uma questão que a gente tem que formular. Eu também tenho um entendimento que nós temos que rever a questão. O vereador Bola puxou aqui um assunto muito importante, a unificação dos municípios aqui da Anfra, que está sendo construído, até foi uma própria iniciativa do Poder Municipal, do governo do Fabrício, da unificação aqui, porque ele também é o presidente da Anfra, dos 11 municípios aqui. Eu não me recordo se já foi aprovada a Lei Itajaí, Felipe. A Lei Itajaí também é uma lei que é uma lei bem formulada, ela não tem prazo para cadastramento. Falar em cadastramento, eu tenho um áudio aqui de um colega aí, que foi cadastrar dia 23, segunda-feira de manhã, aliás, segunda-feira no nosso município, e não aceitaram o cadastro, vereador Peruca. E a lei está muito bem clara aqui no artigo 18, aonde que é de março a setembro terminando o dia 30, que me recordo, não sei se estão terminando agora o mês no dia 23, isso é um erro tremendo, eu encaminhei ele a voltar lá, mas mesmo assim, eu não vejo por que ter data para poder cadastrar, se uma vez você está liberando. Quero fazer uma lembrança aqui, que as questões, as dificuldades também que o motorista de Uber tem, esse final de semana eu utilizei um aplicativo, eu perguntei de onde é que ele residia, ele falou, eu vim de Navegantes. Eu falei, que legal. Eu falei, o senhor fez o cadastro na cidade de Balneário Camboriú? Não fiz, tal. E assim por em diante, eu falei, o senhor sabe que você tem que cuidar, que senão o senhor vai levar uma multa, isso tem uma lei vigente. E ele está meio desinformado, eu falei, mas eu fiz Itajaí. Eu falei, não,
Isso é uma grande preocupação, porque imagina só, eu vou fazer um cadastro em Navegantes, vou fazer um cadastro em Itajaí, vou fazer um cadastro em Balneário Camboriú, vou fazer um cadastro em Itapema. Olha a burocracia que está sendo cometida aqui por uma pessoa que está trabalhando e está aí fazendo de forma legalmente. E vale lembrar que nada contra o taxista, mas o taxista tem sim incentivos fiscais, tem também um valor da bandeirada muito maior do que o aplicativo, tem também a questão de ter um ponto fixo, como os aplicativos de Uber também não têm essa prerrogativa, porque você acaba sendo chamado por isso. Então, eu defendo sim que seja evoluído aqui. Até peço para o vereador Gelson, que é o líder do governo, para que quanto mais rápido, e nós também, todos nós vereadores aqui, podemos conversar, inclusive com os vereadores das cidades vizinhas, para que façam um trabalho que seja contemplado toda a região da Anfra, um cadastro único. Uma parte, vereador Marcelo. Olha, vou dizer para Vossa Excelência que a gente anda de motorista de aplicativo porque o táxi é caro. E caríssimo, a bandeira é cara. É caro. Por que a gente anda de motorista de aplicativo? Porque o táxi é caro em Balneário Camboriú, em todo lugar. Isso é uma realidade. E segundo ponto, nós temos que avançar sim o decreto, por isso que eu digo, o decreto ele tem que ser revisto em vários aspectos, é o segundo enfrentamento. E o terceiro enfrentamento que nós também temos que fazer é em relação aos pontos de mototáxi. Tem que acabar com esses mandrião aí que ficam sugando que ficam sugando os motoristas de mototáxi. Tem que acabar. Cadê o promotor que tanto vê a sessão? Cadê o promotor? Entra com uma ação contra, acabando com esses mandrião que estão sugando cada vez mais os motoristas de mototáxi. Parece que tem. E eu vou defender aqui o Bola e outros vereadores da época, minha avó também, que foram apedrejados quando criaram e votaram com aquele modelo, porque o modelo que foi votado por Vossas Excelências foi o modelo que escolheu os mototaxistas na época. Parabéns pela sua fala e tenho certeza, nós andamos de Uber ou de motorista de aplicativo, por quê? Primeiro requisito, porque é mais barato. Não ande de táxi porque é muito salgado. Obrigado, vereador Marcelo. Em relação à questão do mototáxi, vereador Marcelo, eu tenho analisado muito essa questão aí. É uma questão bem delicada, porque, veja bem, se eles estão pagando um valor para ter lá toda uma estrutura que está lá, se bota um funcionário 24 horas atendendo, que são 4 profissionais no mínimo, você tem que ter toda uma estrutura, é um custeio. Isso nós temos que pontuar aqui. E a outra questão é quem é que vai fazer isso aí? Vai pegar um aplicativo que também vai comer 25% do que é hoje cobrado dos motoristas de Uber, ou menos que for. Enfim, isso é uma discussão que nós temos que fazer aqui, é uma outra questão. Em relação a isso, vou deixar aqui muito bem claro a minha opinião sobre o decreto. Até o vereador Gelson quer comentar uma parte sobre esse decreto, vereador. Agradeço a parte, vereador Celi. Sobre o decreto também vamos falar adiante, mas apenas com relação à sua fala, que o prefeito Fabrício, como presidente da ANFRE, né, no momento, na própria mensagem, quando ele encaminhou para esta Câmara a revogação da Lei 4040, ele já na mensagem, no final dela, ele falou: por conseguinte, essa administração municipal pretende também, com o apoio dos demais prefeitos da região da ANFRE, construir um modelo de regulamentação regionalizada da atividade de transporte de passageiros por aplicativos. Então já é uma ideia um pouco maior, que atinja toda a ANFRE. Acho que é necessário haver essa comunicação de todos os municípios. Realmente, em Itajaí já existe uma lei que está aprovada, uma lei muito inteligente, que deve ser tirada, sim, né, como exemplo para a nossa região, mas já é a ideia, sim, do prefeito Fabrício em usar toda a região da ANFRE para que se faça um projeto único para tudo isso. Obrigado. Obrigado, vereador Gelson. Voltando aqui novamente o decreto 944, que no meu entendimento ele está prejudicado, e com a revogação da lei 4040, que irei votar favorável na revogação da lei, vou aqui fazer um pedido ao prefeito municipal que revogue todas as multas que fizeram, porque uma vez revogado vai prejudicar esse decreto que está notificando. Era isso, obrigado. Com a palavra, vereador Orlando Angeletti. Senhor presidente, senhores vereadores, uma saudação a todos do povo que estão conosco nesta noite, as pessoas que nos veem pela TV, nos ouvem pela Rádio Câmara. Quero pontuar algumas situações que eu acho importantes e já vou dizer de antemão que abdico de qualquer manifestação, que eu acho que a minha fala
não vai servir para tanto. Mas eu queria falar primeiro realmente das multas. Foram aplicadas muitas multas, eu estive aqui na verdade 3 dias, na frente do shopping, olhando os nossos agentes que ficavam ali, por força de lei, aplicando as multas. Eu acho que a primeira coisa que a administração deve fazer é tirar toda e qualquer burocracia, não fazer individualmente, lá, cada um fazer seu pedido, e simplesmente, sumariamente, desaparecer com essas multas. Que se teve a coragem de mandar um projeto com esse texto, com esta justificativa, tem que fazer o serviço completo. Não deixe pela metade. Ponto. Eu quero deixar aqui uma reflexão. Eu participei da questão do mototáxi, quando o vereador Bola bem retratou aqui, eu não era vereador à época, mas nós estávamos chegando. Foi uma coisa extremamente traumática, difícil de compreensão da sociedade, muitos movimentos. Eu, já como vereador, participei do debate onde os taxistas discutiam a possibilidade ou não de outros veículos, de outros municípios virem buscar passageiro em Balneário Camboriú. Confesso, fizemos uma legislação vigente e que, no final das contas, não atingiu o objetivo, porque depois começou a ser recíproca. Então, o que parecia ser uma coisa boa no primeiro momento, que nós atendemos os taxistas à época, depois se tornou uma coisa que, no mínimo, não tinha efeito, quando não era pernicioso, quando não era demandava contra os interesses dos taxistas. Quero falar aqui do transporte público urbano, da nossa concessionária, todas as dificuldades, todos os desafios de todos os dias. Tínhamos que ter mais uma empresa, a concorrência era benéfica ou não? Tem passageiro para suportar transporte público de massa a mais de uma empresa? Qual é a realidade? Porque a gente escuta, fala, não, a empresa presta um serviço com uma qualidade duvidosa porque não tem concorrência. Tem passageiro? Faça um desafio amanhã, quando a gente estiver andando na rua, olhe para dentro do ônibus. Porque a gente tem que fazer esse exercício, porque senão a gente acaba se envolvendo emotivamente e achando que, olhando uma questão pontual, momentânea, é a solução do problema, que muitas vezes não é. E 4040 foi um projeto de Vossa Excelência, vereador Mar, se tornou lei, que à época foi aprovada e parecia uma coisa extremamente positiva, e tem até hoje, nas suas características, no seu esboço, e principalmente no espírito do legislador, só acertos. Não tenho dúvida disso. A prática se demonstrou diferente. A prática se demonstrou que as pessoas, principalmente os profissionais, eles entenderam que existiam amarras, e esta casa compreendeu, ouviu essa movimentação das ruas e culminou com o dia de hoje. Mas eu quero lançar um desafio. E aqui, indo ao encontro da fala do meu colega Lucas Gotardo, aonde diz que quanto menos o Estado intervém, quanto mais o comércio, a livre concorrência, ela entra em disputa, mais benefício nós temos. Eu discordo. Eu acho que também isso tem limite. Sabe por quê? Porque hoje, vereador Bola, como a gente viu nos mototáxis, como a gente viu nos táxis, como a gente vê no transporte urbano, e essa nova categoria vai enfrentar a mesma coisa. Nós temos um número hoje, e que este número tem uma demanda de serviço e tem um faturamento diário. Amanhã, nós vamos ter a mesma demanda, com um número maior de carro na rua, com uma percepção monetária diária menor. E depois de amanhã, porque a demanda não muda. Nós temos uma população fixa aqui 9, 10 meses por ano. E eu quero dizer aqui que o Estado, sim, que o município, sim, tem que prestar atenção nisso e proteger esta categoria. Proteger esta categoria. Porque se agora
parece que a livre concorrência é o que comanda tudo, a hora que nós tivermos, se hoje tem 1.000, 3.000 aqui dentro, passa fome. Não vai dar. E tem que ter essa compreensão. E vou mais longe. Acho que nós tínhamos, e aí eu quero me perfilar o vereador Peruca, o vereador Nilson, o vereador Lucas, que manter o debate aceso, o vereador Marcelo, e criarmos um regramento de proteção a esta categoria. Senão, nós vamos ver cobra mordendo o próprio rabo e a coisa não vai dar certo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Pedro Francês. Senhores vereadores, de forma bem breve, eu quero trazer aqui também a minha contribuição. Eu sempre defendi nesta casa, desde o primeiro ano do meu primeiro mandato, em 2013, sempre trouxe aqui a proposta do diálogo. O diálogo, ele é a base de tudo, na nossa família, no nosso estudo, no nosso grupo de amigos, no nosso trabalho. O diálogo está à frente de tudo. Digo isso, vereador Omar Tomalin, senhor presidente, quando o senhor propôs este projeto, eu tenho certeza que o senhor dialogou, se não com todos, mas com uma classe ou uma parte da categoria, em que nós, vereadores, ao lado deles também, apoiamos na época o projeto. A exemplo do que já falaram com os vereadores aqui que me antecederam, por várias vezes isso já ocorreu nesta casa. Eu lembro, no nosso primeiro mandato, quem não lembra que está aqui, vereador Leonardo Peruca, vereador Nilson, vereador Moacir, vereador Roberto Souza Júnior, vereador Arlindo, vereador Marcelo, vereador Orlando Giolete. Olha a discussão que nós tivemos na época do Plano Municipal da Educação, quando este veio a esta casa. Tivemos que dividir em duas partes, o que era a favor e o que era contra. Quantos caberiam ou quantos cabem aqui dentro? 200 pessoas. Então entra 100 da uma parte e entra 100. Fizemos isso, a polícia militar fez isso, para poder darmos oportunidade para que todos participassem da discussão. E teve um outro projeto aí também semelhante, que praticamente aconteceu a mesma coisa. Da praia, que eu vou chegar lá também, olha, foi disso também. Olha o que aconteceu na discussão do projeto dos vendedores ambulantes, que desde 2013, se não me falha a memória, que foi protocolado nesta casa, agora em 2018, não, agora 2019, agora ainda este ano, 2019, portanto 6 anos depois, é que nós conseguimos sentar o executivo, o legislativo, o judiciário, digo melhor, o Ministério Público, não o judiciário, o Ministério Público e os vendedores ambulantes, para junto num diálogo conseguirmos construir o que fosse de melhor para eles. O que nós precisamos muitas vezes parar, e que não leva à construção de nada, é nós queremos colocar muitas vezes, nós mesmos, eu digo nós parlamentares, um contra o outro dentro dessa casa. Vocês viram que quando nós paramos, refletimos e começamos a conversar, a discutir, a coisa está sendo resolvida. A livre manifestação daqueles que vêm a esta casa é um direito. E eu aplaudo,
isso. A manifestação, a busca do seu direito, daquilo que é melhor. Quem hoje não aprova o Uber nesta cidade? Eu já disse aqui nessa tribuna, se tem uma pessoa que usa, ou um casal que usa Uber, é minha esposa e eu. Eu estou aqui, de vez em quando eu recebo mensagem, porque a minha esposa não dirige. E ela vai em médico, ela vai no trabalho, ela vai em tudo, eu recebo aqui uma mensagem. Janice está e tal, porque vem a mensagem no meu celular. Está se deslocando para tal lugar. Ela pegou um Uber. Sábado à noite, sexta-feira à noite, aquela chuvinha, foi numa formatura, meu carro ficou na garagem. Paguei 5,50 de Uber. Um estacionamento vai me custar 20, 30 reais. Eu pago 5 para ir, mais 5 para voltar, são praticamente 10 reais, que deu 11. Por quem não vai apoiar o Uber? Quem não vai apoiar? Quem não vai querer o Uber na sua cidade? Todos nós vamos querer, porque é um benefício para toda a sociedade. Diferente, como já disse aqui, inclusive o vereador Orlando, de uma classe, muitas vezes, vou até dizer a palavra, do egoísmo, acaba querendo tudo para si e acaba se prejudicando, não tendo nada. Nós tivemos exemplo aqui, como Vossa Excelência disse, vereador Orlando. Eu falo dos taxistas. Quando botamos aqui uma lei onde nenhum taxista que não fosse de Balneário Camboriú possa estar aí vigente, possa pegar um passageiro aqui na nossa cidade. Pô, Camboriú está ali, gente. Camboriú está ali, o cara vem fazer uma corrida aqui dentro, só um minutinho, já vou lhe dar. O cidadão vem fazer uma corrida aqui dentro, não pode pegar um outro e levar de volta para Camboriú? Ele não pode, claro, pegar um ponto de táxi aqui e estar trabalhando num ponto. Mas se ele encontrou ou trouxe o cidadão, não pode levar de volta? Cidadão entrou no banco e volta no táxi dele, ele não pode esperar. Pelo menos é o entendimento que eu tenho da lei e da coisa que acontece. Agora tem que ter regramento, sim, tem que ter regramento. Senão nós vamos ter problemas amanhã também. Eu lhe concedo bem rápido, vereador, por favor, porque obrigado. O meu tempo está terminando. Obrigado, vereador Pedro, pela parte. Puxando esse gancho, muito bem colocado o seu exemplo dos táxis, agora no final da sua fala. Vale a gente refletir, por isso que o vereador Orlando Gioletti, a gente discorda em alguns pontos, porque a gente não deve criar monopólio, a gente não deve fazer reserva de mercado, a gente tem que incentivar a iniciativa privada, a livre iniciativa, justamente para não criar esse tipo de problema. Quando o Estado intervém para criar monopólio e fazer reserva de mercado, acontece esse problema que está aí. Eu reforço, eu não estou aqui para defender classe, eu estou aqui para defender serviço, para quem está lá na ponta, para quem utiliza, defendendo para ti, para mim, para as pessoas que utilizam o Uber. A gente está aqui justamente para facilitar a vida do cidadão. E quando eu sempre falo nas minhas falas em facilitar a vida do cidadão, é defender os serviços para quem está lá na ponta. Por isso, sim, eu defendo a livre iniciativa, menos intervenção do Estado e mais liberdade. Eu peço de antemão já 30 segundos só para eu concluir, mas eu volto a dizer que nós precisamos sim ter regramentos. Precisamos. Isso tem, volto a dizer, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso colégio, a nossa vida, se não tiver regramento, nós desviamos muitas vezes do caminho. Tem que ter regramento, vereador Marcos. Agora, vamos buscar, através do diálogo, de construir junto o que for de melhor para vocês. Nós estaremos juntos, por isso hoje o meu voto, desde o início, eu sempre falei isso, o meu voto é favorável à revogação da lei, sim, e parabenizo o prefeito Fabrício Oliveira por estar encaminhando isso para dar oportunidade da nossa gente trabalhar melhor nos aplicativos. Obrigado e parabéns a vocês pela conquista. Obrigado, vereador Pedro. Encerradas as discussões, o projeto de lei número 148 está em votação. Encaminhamento de voto, presidente. Encaminhamento de voto, vereador Gelson. Como líder do governo, peço voto favorável ao projeto de lei ordinário 148 de 2019. Eu pedi, na outra vez eu pedi, não levei, né? Quis fazer o papel e se danou, né, seu Moacir?
Falta o Medeiros. Senhores vereadores, com 15 votos favoráveis, o projeto de lei está aprovado.